Queridos irmãos e irmãs, é com alegria pascal que nós nos reunimos para celebrar, dentro do tempo pascal iniciado com a vigília da Páscoa, esse domingo, que é um domingo muito importante, significativo, expressivo para a vida da igreja. Desde o princípio, o domingo que conclui a oitava da Páscoa, é um domingo que, para a vida dos cristãos, relembra aquilo que todo o tempo da Páscoa vai enfatizar, que nós participamos da vida do ressuscitado, de uma forma extraordinária, cheia da graça, vivemos a vida daquele que ressuscitou dentre os mortos. É verdade, numa realidade diferente do que ele vive agora, mas nós já experimentamos. Por isso, desde o início da igreja, esse domingo teve um nome. O domingo chamava-se no início de Domingo Inaubis, que se chama em latim, significa em branco, porque os neófitos, aqueles que eram batizados, depositavam as suas vestes batismais diante do altar. Mas também, muito recentemente, no século XX, a partir das revelações de Santa Faustina Kowalska, o Papa João Paulo II deu a igreja, já no início do terceiro milênio, como para celebrar esse domingo chamado como Domingo da Divina Misericórdia. É importante a gente pensar nesse atributo divino, ser misericordioso, e como que isso tem a ver com a Páscoa. Talvez nós tenhamos muitas noções sobre misericórdia erradas, ou de um jeito relativista, achando que a misericórdia é relativizar a justiça divina, é passar a mão na nossa cabeça diante dos nossos erros, ou de uma visão de pessoas que mesmo têm bastante dificuldade em aprender ou entender a misericórdia divina, graças ao endurecimento do coração, que chamam de justiça, mas que na verdade não é. Ouvi até outro dia um discurso não muito feliz, ao meu ver, dizendo que a misericórdia, segundo algumas pessoas, a misericórdia, depois explicou, é verdade, mas dizendo que levava muitas pessoas ao inferno. Evidentemente que isso é um discurso deslocado. Claro que uma visão errada de misericórdia existe, mas para nós entendermos o atributo divino da misericórdia, que se concilia com a sua justiça, nós precisamos olhar a nossa própria vida, a nossa própria relação com Deus, e ver se nós não relacionamos, ou dizemos que Deus é alguma coisa que é projeção nossa, ou se de fato é aquilo que Ele se revelou. Às vezes nós achamos que Deus deveria agir desse modo, porque é uma projeção nossa. A gente acha, não, eu agiria assim, e a gente, mesmo inconscientemente, diz que, mais ou menos, que Deus deveria agir conforme o nosso modo de pensar, a nossa própria lógica. Mas o que é importante pensar é que, ao contrário, a pessoa ressuscitada, pessoa que vive a Páscoa já na sua vida, é uma pessoa que vive segundo a lógica do eterno, da eternidade. E por isso, o que é a misericórdia, afinal de contas? Sabemos que a misericórdia é uma palavra para nós que vem do latim, embora em hebraico seja bem diferente, mas como a gente pronuncia em português, vem do latim, que significa trazer a miséria do outro para dentro do próprio coração, né? E isso é o fato que Deus faz conosco. A misericórdia não é uma conivência com o mal, mas o Papa João Paulo II dizia, existe um documento muito bonito sobre a misericórdia do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que, se vocês nunca leram, é da década de 80, vocês podem ler, Divis e Misericórdia, significa rico em misericórdia, tem no site do Vaticano, você não precisa nem comprar, né? Mas o Papa dizia que a misericórdia é o segundo nome do amor, porque, de alguma maneira, quando nós pensamos em misericórdia, a gente tem que pensar no modo como Deus ama. A misericórdia é o atributo da ação divina, do modo como que Ele ama aqueles que Ele fez. Por isso, quando pensamos em misericórdia, pensamos em amor, nós não pensamos na produtividade das pessoas. Esse é o nosso maior erro.
quando a gente pensa na misericórdia e pensa no amor, a gente pensa numa lógica mercantilista, não? De produtividade. Deus me ama, ou eu amo aquela pessoa porque ela produz tal coisa. Deus é misericordioso porque eu faço isso ou não faço aquilo. Na verdade, a misericórdia é a expressão de amor de Deus por aqueles, todos nós no caso, independente por aquilo que a gente faz. É a potência do amor de Deus que ama independente dos erros e das falhas. Não significa que os erros e as falhas Deus não considere. Significa que Deus não considera isso para amar. Como quando se ama alguém. Sejamos verdadeiros. Deveríamos amar as pessoas não por aquilo que elas produzem. Senão, qual é a diferença da lógica do empregador em relação ao seu empregado para nós, com a pessoa que nós amamos? O empregador ama a pessoa que ele empregou por causa da sua produtividade, não é isso? Quando a gente pensa em relações trabalhistas, se pensa em produtividade. Essa pessoa, inclusive, não só no nosso tempo, mas desde que se pensa assim, se pensa, eu posso te mandar embora, já que você não está produzindo, e com o seu salário eu pago 2 que vai produzir mais. É a lógica do mercado, é a lógica da produtividade, mas não é a lógica do amor. Quando a gente pensa na misericórdia, a gente pensa não na produtividade aliás, Deus não pensa na produtividade da criatura que Ele ama, do filho que Ele ama, mas pensa naquele que Ele ama. Isso significa que mesmo os nossos erros ou a nossa vida obstinada no mal, isso não muda o amor de Deus em relação a nós. Não significa que Ele concorda com tudo. Como uma pessoa que ama, não concorda com todas as coisas, e nem precisa. É claro que Ele odeia o nosso pecado, mas certamente Ele ama mais o pecador do que odeia o pecado. É mais poderoso o amor de Deus em relação ao homem do que o ódio de Deus em relação ao pecado. Pode parecer até estranho. Se a gente tem uma visão moralista da vida, a gente acha que isso é até heresia. Por quê? Porque a gente pensa, não, a gente tem que pensar em condenar o mal, e é verdade. No entanto, mais do que a potência do mal na vida cristã, ou a potência contra o mal, é certamente a consciência da grandiosidade do amor de Deus. A misericórdia, portanto, não é relativizar o juízo de Deus. Não é que Deus passa a mão diante do nosso mal, mas significa que Ele não deixa de amar, mesmo diante do nosso mal. Isso é muito importante, porque isso diz muito da relação com qual eu tenho e você tem com Jesus ressuscitado. Afinal de contas, Ele não é um personagem da história, no sentido passado. Ele é um contemporâneo nosso. Nós convivemos com Ele, nós somos suas testemunhas, nós lidamos com Ele. Por isso, o modo como eu entendo ou mergulho na misericórdia de Deus é o modo como eu entendo e me relaciono com Deus. Cuidado, porque às vezes a gente pode se relacionar com Deus fazendo não a imagem do próprio Deus, mas o nosso ídolo. Quando a gente pensa que Deus tem que reproduzir o que eu acho, o que eu penso ou o que eu sou. É pura projeção, inclusive na nossa crença em relação à divindade. E é um problema em vários aspectos. Em aspectos religiosos, em aspectos psicológicos, em aspectos mais diversos. Daí é necessário não projetar até nossas frustrações em Deus, mas deixar que Ele se revele. Santa Faustina Kowalska, e a maioria de vocês conhece o Diário da Divina Misericórdia, não? Que era o diário dela, das visões dela. Não foi ela que inventou a Divina Misericórdia, ou a Divina Misericórdia não começou com a Santa Faustina, tá certo? Isso é uma tolice. A ênfase que ela recebeu de revelação é aquilo que Jesus já é, não aquilo que Jesus se tornou. Ele é misericordioso, não a partir da revelação da Santa Faustina. Você não precisa rezar o texto da misericórdia para saber que Jesus é misericordioso. É muito bom que reze. Você não precisa ler o diário da Santa Faustina, muito embora é muito bom que faça. Agora,
o fato é, quem se relaciona com Jesus sabe o seu modo de lidar com o pecador, odiando o pecado, mas sem nunca deixar de amar o pecador. Isso é libertador para muita gente que ainda atribui a Deus, parece que Deus é um delegado de polícia que está correndo atrás com toda a vénia, quem seja, né? Está ali só para prender os outros. É uma ação livre de amor que Deus se revela. Daí, meus irmãos e irmãs, esse domingo da misericórdia é essencial para que a gente defina e lembre com quem nós nos relacionamos, com quem não nós só nos relacionamos no passado, mas nos relacionamos agora, com quem nós lidamos, que embora a potência do nosso pecado, muito maior é a potência do seu amor. Muito, se é grande a nossa incredulidade, muito maior é a misericórdia. E tudo isso faz com que a gente olhe a vida e pense, alguém que se encontrou com a misericórdia de Deus é alguém que abandona o pecado. Alguém que se encontrou com a misericórdia de Deus abandona qualquer coisa para viver no amor de Deus e na graça. Por quê? Porque é o amor, a misericórdia é um amor transformador, que eu olho, aquela pessoa me ama para além daquilo que eu faço, e como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, eu só posso corresponder com amor amando. Santa Teresinha dizia, amor com amor se paga. Ou seja, é essa maneira de se nós nos encontramos com Jesus ressuscitado e misericordioso, que nunca deixa de ser, nós temos a vida transformada por Ele. E aí sim, depois entra as categorias morais da vida. Mas o primeiro é o ato de fé. O ato de fé de saber que Deus se revelou, que Deus me ama. Esse é o primeiro fundamento do ato de fé. Toda a moralidade vai se fundamentar depois disso. Mas o fato que essa adesão tão profunda é o que transforma a vida. Hoje no Evangelho, tradicionalmente, nós lemos o Evangelho de São João com duas partes, duas aparições. Primeiro, quando Jesus aparece com os apóstolos, os 10, faltando Tomé. E lá, é muito bonita a cena. Eles estão com medo, fechados. A pior coisa, o Papa João Paulo II dizia, a pior prisão que pode existir para o homem é um coração fechado. A pior prisão é um coração fechado. Às vezes nós não estamos mais enclausurados em casa com medo dos judeus, mas às vezes vivemos enclausurados dentro da gente com medo de se relacionar com as pessoas, com medo de perdoar. Sabe que existe, presta atenção, muita gente que tem medo de perdoar, não é porque não consegue, porque tem medo de perdoar. Mas padre, tem medo de perdoar? Sim, para não parecer que é bobo. Não, as pessoas vão achar que eu sou tola, que eu sou bobo. É melhor as pessoas acharem que a gente é bobo e tolo e ser feliz e viver com Deus, do que a gente viver enclausurado, com o coração empedrado. É necessário, portanto, que todos nós, ao se relacionar com Jesus, ao saber que Ele não é uma ideia, que Ele é uma pessoa com a qual a gente vive, ainda hoje, que a gente partilha a vida, que nos ama, mesmo quando a gente falha, quando a gente peca, sabia? Deus vê quando a gente peca. Não adianta se esconder no... Deus vê quando a gente peca, mas Ele não deixa de nos amar quando a gente peca. Ele não gosta, mas não deixa de nos amar. Assim, a maneira dele lidar deve ser tão profunda conosco, e abrir o coração. Jesus passa por meio daquelas portas e chega até os apóstolos. Quando lá chega, comunica a eles a paz. É uma saudação judaica, shalom.
Mas shalom não é só a paz que a gente, às vezes, até fala entre nós também. A paz, coisa assim, como se fosse a ausência da guerra. Mas é a salvação, é a graça. É carregado de significado. Depois, nosso Senhor, ao falar com os apóstolos, dá a eles o envio e sopra sobre eles: recebei o Espírito Santo. Você sabe quando se consagra o óleo do crisma? Que o bispo, na quinta-feira santa, o óleo do crisma não é abençoado como os outros óleos, ele é consagrado, porque ele é o óleo que vai consagrar os padres, as igrejas, os bispos, os cristãos, quando batizados. O bispo sopra sobre o óleo, ali, fazendo o sinal da cruz, soprando sobre o óleo. Lembrando esse gesto do Espírito Santo, que Jesus dá o Espírito, porque é o Espírito que causa no coração humano uma vida nova. É o Espírito de Jesus, e para São João, Pentecostes não é 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes é o dia da Páscoa. Jesus ressuscitado dá o seu Espírito para que aqueles homens medrosos, cheios de frustrações, cheios de medo de todas as coisas ali, tenham uma vida nova. Assim também o sopro do Espírito dá vida nova, mas não é vida sobre o nosso corpo, aqui agora material, mas é na nossa alma. O sopro lembra a Ruá, lá do início do livro do Gênesis. Lembra quando Deus modelou o homem, no livro do Gênesis, do barro, não é isso? Ou foi do concreto? Do barro, não é? E modelou e soprou ali nas narinas, e houve vida. Assim é como a ressurreição da igreja, não só do indivíduo, do apóstolo, mas sobre aquele grupo que está medroso ali, enclausurado. É como a igreja, a ressurreição da igreja, para que quando sopre sobre ali haja vida. Também hoje, ao sair dessa liturgia, nós devemos pensar que o sopro do Espírito dá vida. Cada um de nós sabe da sua própria vida e sabe que há muitas situações de morte em nós. Às vezes, nós somos cemitérios. Isso é muito triste. Dentro da gente. De ressentimento, de mágoa, de maus sentimentos. E é preciso que o Espírito de Deus lá sopre também. Somos um vale de ossos, como diz o profeta. E é preciso que o Espírito de Deus sopre lá para que haja vida. E aí, por fim, quando se encontra com Tomé, Jesus repete os sinais, entra por ali e diz, dá uma bem-aventurança que serve para todos nós até hoje. Felizes aqueles que creem sem ter visto. São Gregório Magno, um grande papa, numa das suas obras sobre o Evangelho de São João, comenta, eles são contemporâneos, na verdade, mais ou menos ali, Santo Agostinho, e São Gregório Magno, vocês sabem que existe existe no Precônio Pascal, no Exultet, que diz, ó feliz pecado de Adão, né? Porque nos mereceu tão grande Salvador. Essa frase é de Santo Agostinho. E São Gregório Magno, parafraseando, dizia, ó feliz incredulidade de Tomé, porque para todos nós, muito depois dele, recebemos uma bem-aventurança. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Nós não vimos o Senhor, mas assim acreditamos. E isso é transformador. Quem acredita no Senhor, quem crê nele, é certamente transformado por ele. E o gesto de Tomé hoje é um exemplo. Eu sei que hoje todo mundo tem o Sábado Santo malha o Judas. E quando esse evangelho, a maioria das pessoas malha o Tomé, né? Dizendo que ele é um incrédulo, como se todos nós fôssemos assim. Não, também fôssemos as pessoas mais crentes da vida, não é? Mas estou malhando o pobre do Tomé. Mas Tomé recebe uma graça muito especial, que é colocar o dedo na ferida de Jesus. Essa expressão é feia para a gente, né? Se você colocou o dedo na ferida, né, significa que você voltou àquela coisa, aquela dor. Mas colocar o dedo na ferida de Jesus é diferente. Colocar o dedo na ferida de Jesus é saber que ali o incrédulo tem acesso ao coração de Deus.
aquele que vive nessa situação tão difícil da incredulidade, Deus deixa se tocar por ele. Isso é maravilhoso, se nós pensamos que também nós não mais tocamos das chagas do nosso Senhor, mas nos alimentamos dele. O que faremos se não comungar, que é comer do Senhor, nos alimentar não do pão que o simboliza, mas ele mesmo, e já não mais o incrédulo entra no autor da fé, mas sim o autor da fé que entra no incrédulo. E como Tomé, nós também, isso eu aprendi quando criança. Eu lembro quando eu era criança, perguntava a catequista o que a gente tinha que rezar na hora que depois o pai levantava a hóstia, não? E na minha paróquia a gente cantava juntos: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ou só meu Senhor e meu Deus. E por isso, todos nós devemos aprender também a recitar essa jaculatória todos os dias, quando bate a incredulidade, quando parece que a gente não tem mais o que acreditar na vida, quando a gente, todo mundo já passou por isso, parece que a gente não acredita em mais nada, a gente se levanta igual um pagão, faz nem o sinal da cruz, e quando deita pior que o cavalo, e porque parece que não há fé ali. No entanto, o fato é que nós precisamos também, nos momentos de incredulidade, que às vezes a nossa fé diante da misericórdia de Deus parece não estar acesa, como Tomé, confessar: meu Senhor e meu Deus. Poucas palavras, mas uma grandiosidade de coração. Peçamos ao Senhor que nós também nos tornemos apóstolos da misericórdia, não só da misericórdia que a gente recebe, tá bom? Que hoje é o dia que todo mundo canta, gosta de dizer: não, Deus é misericordioso para comigo. Aí chega em casa, inferniza a vida do outro. Não entendeu nada. Deus foi muito misericordioso comigo. É para que você seja misericordioso com os outros. Se Deus foi capaz de perdoar grande o seu pecado, é para que você seja capaz também de perdoar o outro. É capaz de você ser misericordioso com o outro. A medida com que nós recebemos o amor de Deus é também a medida que nós devemos amar os outros. Aquela pessoa difícil, chata, porque existe gente chata no mundo mesmo. O Evangelho nunca disse que não poderia dizer isso. Não pode dizer muita coisa, mas gente chata existe. Agora, o fato é que também essas pessoas são alvos do amor de Deus, e que nós devemos ser canal do amor de Deus para elas. Sejamos todos nós, não só Santa Faustina ou São João Paulo II, santos da misericórdia, mas sejamos todos nós, homens e mulheres da misericórdia. Não só porque nós recebemos muito, porque Deus é muito misericordioso comigo, mas porque nós somos capazes de ser misericordiosos com os outros. Por isso, nessa missa, eu e você vamos rezar pedindo a misericórdia de Deus, mas também pedindo a graça de ser misericordioso com os outros. Se existe aquela pessoa que eu não perdoei até hoje, você tem que rezar hoje, pedindo a misericórdia, com um coração misericordioso para com essa pessoa. Essa graça você tem que alcançar nessa missa, de sair com um coração capaz de ser misericordioso como o nosso Senhor. Não é para rezar porque cai um raio na cabeça dessa pessoa não, tá certo? Senhor, essa pessoa nunca muda. O Senhor é o dono do céu, das tempestades, do raio. Atinge essa pessoa, Senhor. Não é essa reza que você tem que fazer, né? Mas é a capacidade de falar assim: eu ainda não consigo, mas eu fui tão abençoado com o seu amor, Jesus, que eu também quero que essa pessoa seja abençoada por esse amor, por essa misericórdia. Que nosso coração hoje reze de fato e alcance a misericórdia do Senhor, que não nos ama ou não nos trata como exigem nossas faltas, mas nos ama eternamente, como cantávamos, porque eterno é seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.